Olá pessoal, tudo bem com vocês? É minha segunda tentativa gravando esse vídeo, porque não sei o que me deu. Na primeira tentativa, parece até que eu sentei num pimenteiro, porque eu saí falando tão rápido no vídeo, tão rápido, que eu mesmo, quando fui assistir o meu próprio vídeo, eu não entendi o que eu falei. Então, voltei aqui e vou falar bem devagar, bem mesmo. Então, se quiserem, vocês podem apressar, né? Colocar a reprodução para 1.5 para ir mais rápido. Aí é com vocês. E hoje eu vou falar da pombagira das sete catacumbas. Mas antes disso, eu vou responder o comentário de uma moça, porque no vídeo passado eu falei que eu cubro a minha cabeça toda vez que vou trabalhar com espiritualidade e até mesmo quando eu vou falar da espiritualidade. Ela queria saber o porquê. De fato, eu sempre faço isso, tanto que aqui no canal eu só falo da espiritualidade e ainda assim eu cubro a minha cabeça. Tem no máximo 1 ou 2 vídeos onde eu apareço normal, sem nada na minha cabeça. Mas o restante eu sempre estou ou de peruca, por baixo da peruca sempre tem um preparo, ou com um turbante, como o povo do candomblé gosta de falar, um torso, ou um axópue, né, como se diz também, o ojá. Por que isso? Existe alguma fundamentação espiritual nisso? Nenhuma. Tal qual acontece em alguns terreiros africanizados, como o candomblé e algumas casas de umbanda, que as mulheres usam um tecido no busto e no baixo ventre, que é o pano da costa, né? E elas vão dizer, usamos esse pano para proteger o nosso útero. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que um tecido comprado em uma loja não protege ninguém de nada. Mas é uma tradição e a gente segue. Cartomantes têm a tradição de muito tempo de cobrir, assim, realmente cobrir a sua cabeça de alguma forma. Quem joga com a cabeça descoberta é cigano. Cigano não se importa com isso. Cartomante não é cigano. Cigano é uma etnia. Os ciganos podem ser cartomante? Sim. Mas você pode ser cartomante sem ser cigana, como é a maioria das pessoas, tá? E por uma tradição muito antiga, se eu puder, vou tentar encontrar uma imagem, uma pintura que tem de uma moça lendo cartas. Uma pintura muito antiga, não me lembro nem do nome do autor. Eu lembro da coisa, mas não consigo ligar a coisa a um nome, né? É uma pintura onde ela está lendo cartas em uma mesa de bar e ela tem um guardanapo dobrado em cima da cabeça dela, porque naquela pintura ela não tinha um turbante, nem um véu para usar, então foi mesmo um guardanapo só para cumprir a tradição. Então eu cumpro essa tradição. Não precisa, tá? É uma tradição minha. Vou fazer um feitiço? Cabeça coberta. Vou ler cartas? Cabeça coberta. Se você vier jogar comigo, eu estou sempre de cabeça coberta, né? E vou também falar da espiritualidade? Cabeça coberta, tá? Se você não quiser, não precisa. É só uma tradição. E agora eu vou falar da pombagira das sete catacumbas, mas antes eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre as demais entidades da falange das sete catacumbas, porque essa falange ela vai ser criada não pela pombagira, pelo Exu. O Exu sete catacumbas ele é muito mais antigo. É dele que eu vou falar aqui? Não, vocês sabem que eu dou sempre preferência às pombagiras, eu gosto mais. E como dizia meu avô, o que é de gosto é regalo da vida, então vou sempre no que eu quero, no que eu gosto, né? Ele criou a falange, mas aqui ele vai ser pano de fundo, coitado, Deus abençoe ele. As demais entidades que vão usar o nome de sete catacumbas, mas não são a pombagira principal, elas vão usar esse nome pelo sentido geral da falange, que é o quê? As entidades chamadas de sete catacumbas são entidades que em algum momento da vida trabalharam com violação de túmulos, tá? Tem um termo muito antigo que até motivou a criação de um videogame. Olha só, eu saí da pombagira e fui pro videogame. Loucura, né? Só para explicar, tá? Não se preocupe que a pombagira não tem nada a ver com videogame. Esse videogame teve até filme, se chama Tomb Raider, né? É um filme muito bom com a Angelina Jolie. Tem a versão moderna, mas eu não gosto não. Eu gosto da clássica, né? Que é de uma mulher que ela ganha a vida dela abrindo túmulos antigos e construções antigas. Então, tomb é de tumba e Raider é de ladrão. Ladrão de túmulos, de tumbas, tá? Por que eu citei isso? É só um exemplo, tá, gente?
É porque as entidades das sete catacumbas faziam isso. Elas tinham algum motivo, as mais variadas motivações, de corromper uma sepultura e mexer num corpo. Elas eram entidades de necromancia, mexiam com os mortos, tanto com o cadáver quanto com os pertences dos mortos, porque o próprio Exu das sete catacumbas, ele não tocava no cadáver, assim, no sentido de mexer na carne ou nos ossos. O que ele fazia era mexer nos pertences, porque antigamente as pessoas eram enterradas com muito dinheiro, assim, em questão de joias, boas roupas. Então, abrir o túmulo de uma pessoa rica era uma mina de ouro, entende? Por isso esse Exu vai ter esse nome, e algumas entidades, por outros motivos, mas pela função igual, mexer no túmulo. Então é por isso que você vai ter Maria Mulambo das sete catacumbas, Maria Padilha das sete catacumbas, sete saias das sete catacumbas. Porque elas fazem isso no cemitério. Só que isso é referente a uma atividade que elas faziam quando eram vivas. As entidades que são relacionadas ao cemitério, por terem sido enterradas no cemitério, elas vão se chamar entidades, olha que surpresa, do cemitério. Então, a Pombagira morreu e foi enterrada no cemitério. Maria Padilha do cemitério, Maria Mulambo do cemitério, Maria Quitéria do cemitério, sete saias do cemitério. A Pombagira não teve nenhuma ênfase na morte. Ela trabalhou com as tumbas, com os túmulos, viva. Pombagira das sete catacumbas. Entende? É isso. Mexeram nos corpos das covas, nos túmulos, ainda em vida. Foi uma atividade, por isso, das sete catacumbas. Agora eu vou explicar sobre a Pombagira principal. A Pombagira que não tem um nome anterior. Ela não é Maria Padilha, ela não é Maria Mulambo, não é nada. Ela é Pombagira das sete catacumbas, é só esse o nome dela. Qual é a questão aqui? Eu gosto muito dessa Pombagira porque ela foi uma Pombagira que me deu alguns fechos, né? Ou seja, me corrigiu algumas vezes. E eu me lembro de um momento, olha, na juventude a gente comete muitos erros, eu era muito arrogante, né? Como diz naquela série Eu, a Patroa e as Crianças, que uma vez se diz que no anuário daquele menino Júnior estava escrito, né? Um pouco de sabedoria é uma coisa perigosa. E é verdade. Se você não tem a sabedoria completa, só um pouquinho dela, você imagina que você sabe tudo. E aí vem a arrogância, né? Me lembro que eu estava no terreiro de Umbanda e as sete catacumbas não gostava de ir lá. Sete catacumbas não gosta de Umbanda, porque ela é contra cristianismo. Ela não gosta de cristianismo. E Umbanda puxa para isso, geralmente. Então ela gosta mais da Quimbanda. Ou do Candomblé de Caboclo, também gosta. O Candomblé de Caboclo é o famoso Umbandomblé, né? Que são casas de Candomblé que eles também trabalham com entidades. Mas eu estava lá naquele terreiro de Umbanda, ela foi necessário ir. E uma senhorinha muito humilde chega para Pombagira e diz assim: ai, eu gosto muito da senhora. Eu sempre digo para todo mundo que eu sou muito amiga da Pombagira das sete catatumbas. Ela diz assim, catatumbas. E eu, na minha arrogância juvenil, corrigi ela e falei, não, ela não é catatumbas. O nome dela é Pombagira das sete catacumbas. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que a Pombagira virou para mim e me olhou sério assim nos olhos e falou assim: nossa, deixa eu te saudar, minha irmã, nem sabia que você estava aqui. Eu falei, como assim? Eu tô aqui o tempo todo. Aí ela falou assim, achei que estava incorporado com a Pombagira, porque afinal de contas você sabe mais de mim do que eu mesma. E aí fiquei vermelho, né, de vergonha. Aí ela abraçou aquela senhora, ela foi muito carinhosa com aquela senhora pelo jeito era amiga dela há muito tempo. Depois a Pombagira voltou para falar comigo e disse assim, eu sei que hoje em dia as palavras são mais chiques, mais modernas. Eu lembro que ela falou, um palavreado chique. Mas ela falou assim, você não sabe nada da vida. Eu prefiro 1000 vezes que aquela mulher me chame de catatumba do que um cabeça de vento como você me chamando pelo nome correto. Eu fiquei mais vermelho ainda. Por quê? Aquela mulher, aquela senhora, com certeza, tinha relação, tinha amizade com aquela Pombagira há décadas. E eu, a pessoa que acabei de chegar e já querendo corrigir os outros, né? Mas foi bom,
Por quê? Vocês podem achar que foi uma vergonha, mas não, eu aprendi muito naquela noite. Eu aprendi a ficar calado, né? A gente ouve muito e fala pouco, é melhor assim. E aí, ela depois disso se compadeceu e me explicou uma coisa que eu achei muito bom. Ela falou, na língua moderna, o nome é catacumba, mas isso é uma palavra que vem de uma frase. Ela me explicou. Na língua antiga, que eu acredito que seja o latim, haviam-se as tumbas, que são os túmulos. Tanto na superfície, mas geralmente tumba era um nome muito comum para corredores, para locais onde haviam as sepulturas no subsolo, né? Se descia ao subsolo. Isso é um costume grego. Os gregos costumavam cremar muito, mas se a pessoa fosse muito importante, ela receberia um túmulo, mas geralmente não exposto, dentro de uma caverna, num santuário. Os romanos também cremavam as pessoas, mas se alguém era muito importante, poderia receber um túmulo. Então, esse túmulo, se fosse um túmulo em um local reservado, era chamado de tumba. Só que esses locais geralmente eram habitados por várias tumbas. Geralmente, se era alguém importante, a pessoa era enterrada com toda a sua família. Então haviam muitas tumbas e um corredor no meio, uma passagem. Você passava, olhava para um lado, tinha aqui as tumbas aqui. Para o outro tinha as tumbas ali. Tumba e tumba. E o corredor que se passava? O corredor se chama cata. Então, cata, tumba, é a expressão correta. Entende? E eu querendo corrigir a mulher, né? Olha só como é a vida. E aí ela falou, isso era a frase antiga. Catatumba era estar andando entre as tumbas. Depois, a língua vai evoluindo e essa frase, né, catatumba, andar entre as tumbas, vai se tornar uma expressão. Uma frase vira uma palavra. Catacumba. Então, se vocês conhecerem alguém que olha para Pombagira e diz, aí, é catatumba, deixem que chamem. Não corrijam, porque a pessoa não está errada, tá? No português oficial está, mas no culto daquela entidade não, porque antigamente era Catatumba o nome dela. Entende? Então, paciência, vivendo e aprendendo. Essa entidade, Pombagira das Sete Catacumbas, ela vai sempre ser uma entidade que muda conforme o médium. Quando ela trabalha em médiums que têm uma ligação espiritual com a morte, ela só se veste de branco. Porém, eu já vi ela mesma em outros médiums das mais variadas cores. Ela gosta muito do roxo, ela adora o preto. Eu já vi ela de vermelho e preto como uma pombagira tradicional. Já vi muitas coisas, porque ela tem sempre uma motivação. Então as cores que ela veste não é um uniforme. Ela pode vestir qualquer uma das 7 cores do arco-íris e ainda se acrescenta mais 2, o branco e o preto, né? Dependendo do médium que ela trabalha, tá? Cada cor é uma energia. Então, os médiuns que no passado tiveram sacerdócio, que já vêm para essa vida como feiticeiros no passado, ela vai gostar muito de vestir o roxo, né? E para os médiuns que são avoados é o quê? São médiuns que não têm nenhum passado com ela. Ela os escolheu agora. Então ela precisa de força para se adentrar, para se manter na vida deles. Vermelho é a cor que ela vai usar com eles. E, como eu falei, os médiuns que têm o espírito da morte dentro deles é o branco. O que é que significa? Que ela conhece a alma daquele médium e ela conheceu aquela alma no cemitério. Essa alma reencarnou, mas ainda tem cheiro de morte. Por isso ela coloca o branco, porque o branco na cultura dela é o luto. Na cultura europeia, né, é o preto, né? Preto para estar de luto. Mas em algumas culturas mais antigas, como, né, as culturas helênicas, africanas, árabes, geralmente o luto é branco. Entende? Essa pombagira que eu conheço, lembrando que Pombagira das Sete Catacumbas é um grupo de não muitas entidades, tá? Essas que usam só este nome. Não muitas. Tem mais ou menos umas 20, o que é pouco. Se você pega, por exemplo, Padilha, que tem lá umas 5.000, né? Ter 20, mais ou menos assim, é pouco, né?
A que eu conheço, ela é muito bonita. É uma mulher negra, ela tem sempre o cabelo muito armado. Só uma vez que eu a vi espiritualmente, ela veio com o cabelo trançado. Mas ela gosta do cabelo muito armado e às vezes ela enfia flores, ela encaixa flores no cabelo armado Black Power dela. E ela tem uma questão de sempre vir de branco quando ela se apresenta aqui, porque eu a vi através da vida de um médium dela. E aquele médium é ligado com a morte. Então, eu vejo o reflexo dela através dele, porque ela não é minha pombagira para ela, né, se identificar comigo aqui. Não. Mas foi contato que eu tive com ele, tá? Mas lembrando, ela vai mudar da cor da roupa conforme o médium. Não é uniforme branco não, que ela não é enfermeira nem noiva, tá? Ela vai realmente utilizar o branco. Naquela ocasião, com aquele médium, se você é médium dela e a sua veste de outra cor, não tem problema. Entende? Está normal, correto. É que às vezes as pessoas falam comigo querendo que eu avalie a fé delas, né? Diz, Caprini, minha pombagira faz tal coisa. Está certo? Gente, quem sou eu nessa terra para dizer o que é certo e o que é errado na vida dos outros? Que eu faço só as minhas observações a partir da minha vida, né? Essa pombagira, 7 catacumbas, o que eu sei dela é pouca coisa, tá? A primeira coisa que eu sei é, ela teve um breve relacionamento amoroso com Maria Quitéria. E aí, isso é interessante porque o pessoal da Umbanda, e da Quimbanda também, do Candomblé também, tem aquela papagaiada que diz assim, nós aceitamos os homossexuais, né? Desde que os homossexuais não sejam as entidades. Porque eles acham que entidades que são ligadas a isso são sujas, são horríveis. E dizem que é falta de respeito dizer que uma entidade teve um comportamento homossexual. Aí, se você é homossexual e está vendo isso, saiba que essas religiões, elas te aturam, não te aceitam, tá? Porque, né, se a homossexualidade passa por uma entidade, aí é errado. Estranho, né? Estranho. Agora, vocês acham mesmo que a homossexualidade existindo no mundo, desde que o mundo é mundo, não haveria nenhuma entidade que fosse? Você acha que é assim que tem uma fila lá em Aruanda, né? Qualquer dia eu explico isso aí de Aruanda, que também é uma polêmica, essa história de Aruanda, viu? Mas vamos imaginar uma fila em Aruanda e o diabo na ponta da fila, ele olha para a entidade e diz, é viado? Se a entidade diz, sou, ele diz, então não pode ser Exu não, vai embora. Vocês acham que é isso que acontece? Não é, meus queridos, não é. Então tem sim entidades que se relacionaram na sua vida com pessoas do mesmo sexo, porque sempre aconteceu. É normal, está até na Bíblia. A Bíblia protesta contra isso porque naquela época já rolava e era feia a coisa, né? Mas não se preocupem, ela vai ter uma breve relação com Maria Quitéria quando Quitéria vem para o Brasil. Por quê? Porque ambas são mulheres nascidas na França. Aí vocês vão se perguntar, ou me perguntar, mas você não acabou de falar que a Sete Catacumbas é uma mulher negra? Sim, gente, mas para surpresa de muitos, as pessoas negras, na época da colônia do Brasil, elas não vêm somente da África, elas vão vir muito da Europa. Por quê? Porque houve, durante muito tempo, antes da invasão, da descoberta do Brasil, uma relação entre a Europa e o norte da África, onde pessoas do norte da África vão migrar para a Europa e vão viver lá por 400 anos. Esses são os mouros. Um grande exemplo é que Shakespeare ele vai escrever uma história que é muito famosa, que é o Mouro de Veneza, né? Depois pesquisem, tá? E o mouro se refere ao homem negro, entende? Então, a Europa já convivia com pessoas negras normalmente. Gostava delas? Não muito, porque houve guerra entre os mouros e os europeus, e os mouros, por muito tempo, venceram as guerras, né? Então havia ressentimento. Mas, ao mesmo tempo, havia grande tolerância pelo poder intelectual dos mouros. Eram muito inteligentes e muito ricos. Então, a Sete Catacumbas, ela vai ser uma pombagira que vai vir da França, fala francês. Ela não é uma pombagira de cultura africana, mesmo sendo negra, porque ela cresce na França desconectada da África. Ela vai ser educada no costume francês, entende?
Quando ela vai vir para o Brasil, ela vai fazer uma coisa no Brasil que é um pouco cruel, né? Ela vai usar de feitiços, que é uma grande feiticeira, para parecer que era branca, para não ser escravizada, porque ela tinha ouvido falar da escravidão. Mas a maioria dos europeus, gente, a maioria, naquela época, lucrava com a escravidão, mas nunca tinha visto um escravo na vida, entende? Então, quando alguém dizia a escravidão é muito ruim, o pessoal da Europa falava, não, não é ruim não, gente, que bobagem. Falavam isso porque eles não faziam ideia do que era. Porque os demais europeus que vieram para as Américas e escravizaram os africanos aqui, não contavam o que acontecia aqui. Então, lá na Europa, as pessoas achavam que ser escravo era uma delícia, né? E é complicado. Então, ela vinha para cá enganada. Ela vinha achando que aqui ela teria mais oportunidades, já que a Europa, na época, estava uma miséria. Estava realmente na falência. França, o pessoal morria de fome nas ruas. E ela sempre foi uma feiticeira que vendeu os seus serviços. As pessoas pagavam a ela para fazer feitiços. E a clientela dela diminuiu muito, o pessoal não tinha como pagar. Ela fica sabendo que os portugueses do Brasil estão sentados em cima de uma tonelada de ouro. O que é que ela faz? Junta as coisas dela e, se pica pra cá, né? Achando que seria bom. Quando chega aqui, ela é, no caso, muito maltratada. Vão colocar ela na posição de uma escrava liberta, que na época era muito complicado, né? E aí, o que é que ela faz? Em muitos momentos públicos, ela vai se apresentar como uma mulher branca. Ela tem esse feitiço que se chama feitiço de envurtamento. Não tem no dicionário isso não, tá? É uma palavra só usada na magia. Envurtamento. O que significa? Ou às vezes se fala envurtação também. Significa se transformar em uma ilusão. A pessoa olha para você e o que ela vê é diferente da realidade. Então, a pombagira, sendo uma mulher negra, ela às vezes se espelhava na figura de uma mulher branca. E as pessoas viam ela como branca, para que ela fosse respeitada. Isso é triste, mas faz coerência com a época, né? Infelizmente. Então, ela foi vivendo aqui no Brasil. Quitéria também era uma feiticeira. E acabou, digamos, se relacionando com ela por um curto tempo, coisa de meses. E depois ficam muito amigas, até que vai existir uma certa guerra entre elas. Porque Quitéria sabia muito de magia, mas Quitéria preferiu trabalhar como uma cafetina. Já a pombagira das Sete Catacumbas, ela sempre abominou prostituição, que é muita hipocrisia porque ela também veio de um cabaré, só que não no Brasil. Ela passou por um cabaré na juventude na França, então às vezes a própria pombagira das Sete Catacumbas canta algo de cabaré, mas nunca falando de si. É o cabaré, sabe? E aí o que acontece? Quando ela sai de lá, ela sai muito revoltada, nunca mais quer nada. Quando vem para o Brasil, ela fica indignada com Quitéria fazendo no Brasil um cabaré. Não tinha aqui cabaré, tinha bordel. A pombagira das Sete Catacumbas odiava isso. Entende? Odiava. E aí ela se volta contra a Quitéria e tenta prejudicar a Quitéria, porque a Quitéria não abre esse cabaré. Só que, por mais que seja muito poderosa, Quitéria enfrentou as Sete Catacumbas e perdeu, né? É muito poderosa, mas Sete Catacumbas era um pouco mais avançada na época. Depois Quitéria fica muito mais forte, mas era juventude. Mas Sete Catacumbas tem dó, tem pena, e acaba poupando Quitéria e vai embora. E vai embora para onde? Só Deus sabe, porque eu só sei da história das Sete Catacumbas até aqui. Até o dia em que ela se despede de Quitéria e vai embora, isso no Rio de Janeiro. Ela diz que vai para o norte, para o nordeste, né, na época. Na época não era nordeste, era só norte, litoral norte, tá? Ela vai para Salvador. Mas ninguém sabe se ela chegou lá. E ninguém sabe mais nada disso. E ninguém sabe onde ela foi parar. A única coisa que se sabe é que essa pombagira nunca morreu. Não há um túmulo dela, não há uma tumba dela. Se sabe que em muitos lugares do Brasil ela fez o que ela fazia na França. Ela invadia os cemitérios e roubava partes dos corpos para fazer o seu feitiço.
Inclusive, por causa desse tipo de prática, é que depois a Igreja Católica vai ordenar que um corpo seja enterrado a 7 palmos. Para quê? Para que se o corpo tivesse doenças, a doença não fosse espalhada. A terra, ali naquela quantidade, impedia. Mas principalmente para que os vilipendiadores, como se fala em latim, né? Quem rouba tumbas, tivesse mais dificuldade. Só que ainda assim no Brasil, muitos locais faziam o túmulo na superfície. É a questão de um mausoléu, né? Faz uma casinha no cemitério e dentro da casinha o caixão fica colocado ali nela, em cima de uns cavaletes ou de umas colunas de mármore. Não estava enterrado. O que para as 7 catacumbas era um deleite. Entrava lá, tirava a tampa do caixão e fazia o que queria. Mas por que ela usava partes de corpos no feitiço dela? Não sei. Mas o que eu sei é, toda vez que alguém encontrava um local onde ela tinha acampado, porque ela não tinha casa, ela era meio que uma cigana, não de sangue, mas do hábito, de andar por aí. Toda vez que alguém encontrava o local onde ela tinha estado, havia sempre uma fogueira e ossos queimados naquela fogueira. O que Maria Padilha já me contou, ou seja, não foi as 7 catacumbas que disse, foi Maria Padilha das Almas quem disse. Ela falou que as 7 catacumbas, ela conseguia fazer trocas. Porque tem alguns espíritos que eles precisam do resquício da vida, ou seja, de matéria. Muitas feiticeiras faziam sacrifícios humanos. Daí vem a lenda que bruxa rouba criança. E de fato, no passado, pouquíssimas, uma minoria, mas de fato algumas fizeram isso. Porém, existe uma segunda vertente onde é um cadáver que se dá, né? E se dá para quê? É uma troca de favores. É uma oferenda. Se você dá um bode, uma galinha, algo assim, muitas vezes a vida de um animal, o sangue de um animal, não tem muito valor para alguns espíritos. Mas tem uma questão bem interessante que é um osso de fêmur oferecido ao espírito certo, e não me perguntem como eu sei disso, porque eu vou dizer que, sei lá, o passarinho me disse. Um osso de fêmur, ele custa muito caro para a espiritualidade. É o osso mais valioso que tem, entende? Então, a 7 catacumbas sempre fez isso, sempre trabalhou com isso, e sempre foi muito poderosa, andando por aí no meio do mato, fazendo suas magias, andando no meio das cidades, disfarçadas, recebendo as encomendas dos clientes. E principalmente, de madrugada, no escuro do cemitério, envolta em uma capa preta, andando pelos corredores dos túmulos e também pelas catacumbas das igrejas. Muitas igrejas no Brasil, como acontece aqui em São Paulo, da Praça da Sé, a catedral tem no subsolo catacumbas. Pessoas importantes enterradas lá. Eu estudei em uma escola chamada Martim Francisco Ribeiro de Andrade, e eu me lembro que no livro sobre ele diz que ele e o irmão dele estão sepultados na Praça da Sé, dentro da igreja, porque embaixo da igreja tem catacumbas. E eles foram enterrados com honrarias. É que, né, eles morreram depois que as 7 catacumbas já tinha saído desse mundo. Não capaz dela ter ido lá e depenado os dois também, né? É o que ela fazia. E ela é uma pombagira que não tem culpa, tá? Em qual sentido eu digo? Não cobrem dela que ela dê satisfações ao que ela faz. Ela faz o que ela quer fazer. Hoje em dia, quando ela se manifesta em um médium, é claro que ela não vai trabalhar com ossos, com corpos humanos. Nada disso. Em teoria. Mas vou dizer que não faz isso. Mas ela vai substituir isso por outras questões. Inclusive, um dos feitiços que mais usamos, né, ou mais usávamos, que é um feitiço cruel, infelizmente, né, eu mesmo já não faço mais isso porque eu tenho nojo. Mas já fiz, confesso que eu já fiz no passado quando eu comecei. É o famoso feitiço de amarrar o nome de uma pessoa na boca do sapo. Se você conhecer algum macumbeiro e ver nas coisas desse macumbeiro uma agulha curva, é uma agulha que ela faz uma curvinha assim, ó.
Ela é curvadinha como um anzol. Se você vê nas coisas dele, você já sabe. Esse amarra pessoas na boca do sapo, que é com aquela agulha que a gente amarra, entende? É um tipo de sapo específico e, infelizmente, se costurava a boca dele com ele ainda vivo. O feitiço é que ele morra de fome, com o nome daquela pessoa presa na boca dele, para que a pessoa morra de fome também. Ou vocês veem como é perverso? Por isso que eu fiz isso duas ou três vezes quando eu comecei na espiritualidade, orientado por um pai de santo ruim. Então faz muitos anos. Nunca mais, por quê? Pelo sapo, que é um ser vivo e não merece isso. Há outros métodos, mas as 7 catacumbas foi a principal pombagira a ensinar isso às pessoas. Aí eu sei que vocês terão suas opiniões. Ah, isso é bom, isso é ruim. Na minha opinião, isso é ruim. Mas aqui, o que importa é a minha opinião? O que importa é a dela, né? E ela acha ótimo. É uma entidade complexa. Mas, para encerrar o nosso assunto sobre essa moça, eu vou dar aí uma dica que vocês podem fazer para ela, que é um feitiço, uma oferenda na realidade, não um feitiço, tá? Uma oferenda que ela gosta e ela gosta muito, tá? Essa é uma oferenda bem antiga. Ela vai gostar muito, primeiro, de um agrado doce, que é feito com abacaxi em calda. Esse abacaxi você compra em conserva, e não pense que é uma modernidade, não. Que isso é mais velho que andar para frente. Desde a época que o Brasil era colônia, se conservava as frutas em açúcar. Então ela gosta sim do abacaxi em calda, porque ela comeu quando ela era viva, tá? Então vocês podem oferecer para ela em um prato o abacaxi e por cima do abacaxi, que já é muito doce, salpicar ali açúcar mascavo. Ela gosta muito. Isso é uma oferenda para ela. Agora, a principal oferenda que ela consome é outra. Essa oferenda é uma oferenda de perversão. Eu sei que é estranho, tá? Por quê? Ela era uma mulher de sangue mouro. Mas os mouros, em origem, são descendentes dos muçulmanos. E muitos mouros eram muçulmanos. Mas havia uma vertente dos mouros que eles eram pagãos. Então, como é que um mouro se revolta, ele perverte a própria cultura dele? Comendo carne de porco, tá? Então, como é essa oferenda para ela? O mais simples possível. Pernil, aquele pernil que você compra em pedacinhos, tá? Compra aquele pernil, meio quilo, mais ou menos umas 500 gramas, e você refoga aquilo muito bem. Refoga assim, ó. Você tempera como você quiser temperar, tá? Mas não coloque nenhum vegetal junto. No máximo alho, cebola não. Só o pernil. Você vai fritando ele. Quando ele começar a queimar no fundinho da panela, acrescenta uma concha de água. E raspa aquele fundo, tá? Mexe ali e raspa aquele fundo. A carne vai ficar escurecida, mas o sabor fica muito bom. E isso vai acontecer de novo. A água evapora e começa a queimar de novo. Mais uma concha de água e mexe. Faz isso 3 vezes. A carne vai ficar dourada, tá? E com um cheiro muito bom, já que você temperou a seu gosto. Se possível, tempere com bastante pimenta, que ela gosta de pimenta. Está pronto? Não. Você vai pegar o pimentão vermelho, e acredite, gente, o pimentão vermelho é mais caro que o pernil, tá? Vai pegar pelo menos 3 e vai fatiar ele, desde que as fatias fiquem grandes. Não é para picar, fatiar. Refoga junto, joga ali dentro e dá uma refogada básica. Não é para desmanchar aquele pimentão, não. Você vê, a carne já era dourada. Com o pimentão vermelho, tudo fica meio vermelho ali. O que você vai fazer em seguida? Vai pegar 7 pimentas dedo de moça. Inteiras, não pica. Só tira aquela parte verdinha delas, tá? Aquele cabinho. Tira, corta. Joga ali dentro e refoga mais um pouco. Acabou? Não acabou não. Você vai pegar agora todas as pimentas que você puder. Quando eu faço, eu coloco muita pimenta do reino, a preta, a branca, e coloco calabresa, a pimenta calabresa, tá? Não a linguiça, pimenta calabresa. E coloco também o lemon pepper, que é uma pimenta baseada em limão. E por fim, pela minha tradição, não é necessário, mas eu ponho a taré, que é a pimenta da costa. Fica muito apimentado, muito. Chegar de olho, entende?
Você vai tirar aquilo e coloca em um prato. Pode ser em um alguidar. Essa pombagira aceita alguidar. Coloca ali, na verdade fica muito bonito. Uma maçaroca, uma coisa ali, uma gororoba toda vermelha. E o que é que você vai fazer? Você vai oferecer a ela. E na oferenda você vai fazer um pedido a ela. Só que, nessa oferenda, você vai ter que pegar um pedaço daquela carne e comer. E acredite, vai ser difícil. Porque é muito apimentada. Mas esse é um tipo de oferenda que ela faz. Porque é um voto de sacrifício. Tá? É como se fosse uma autoflagelação. Você vai comer, você vai mastigar, você vai engolir e você vai esperar um pouco até ir beber água. Quando eu fiz isso, de fato ela me ajudou. Eu fiz isso junto com uma médium dela. Não fiz assim só porque deu vontade, não. Ela pediu isso para uma médium dela que veio aqui, eu atendi. E aí nós fizemos. E eu embarquei junto e falei, olha, a senhora está na minha casa, então eu peço que a senhora me ajude também. Ela falou, então faça como a minha filha faz. E aí a médium dela tirou um pedacinho daquela carne e comeu. Quando eu comi, gente, parecia que a minha boca tinha sido picada por uma abelha. O beiço foi lá em cima, inchado. E dentro, pegando fogo de tanta pimenta. Mastiguei direitinho, engoli, fiquei ali uns 5 minutinhos ainda meditando naquela energia. Depois saí correndo e bebi muita água. Dizem que leite corta a pimenta, né? Mas eu não bebo leite. Então, foi só água, tá? Então, assim, façam essa oferenda, mas essa oferenda é sempre para conseguir alguma coisa. E aí, vocês vão se perguntar, nossa, mas a pombagira vai gostar que o médium esteja com a boca ali ardendo, sofrendo? Vai. Olha, a minha pombagira, Dona Sete Saias, ela não tem esses hábitos. Mas eu não posso julgar as outras pelos hábitos da minha. Se você, por exemplo, trabalha com dama da noite, com cigana da estrada, com pombagira da praia, com a própria Maria Padilha, entende? Essas pombagiras são de trato mais fino. Elas nunca vão te pedir algo que te machuque. Mas tem algumas pombagiras que trabalham com magia antiga, que elas fazem a coisa meio que no tranco, entende? Você nunca vai ser obrigado ou obrigada a fazer coisa alguma. Mas às vezes vale a pena, porque eu fiz um pedido para ela e ela atendeu. A boca ficou ardendo o dia inteiro. E inclusive no dia seguinte de manhã ainda senti uma coisa estranha na boca de tanta pimenta, quase que uma queimadura. Mas deu certo, entende? Então se tiverem coragem, façam essa carne de porco. E olha, fica muito apimentado, mas a carne não fica mais não, tá? Fica bem saborosa. O problema é a pimenta que fica em volta, né? Comam isso, um pedacinho só. Se comerem mais de um, capaz de passar mal. E o restante é todo para ela, porque ela come. E aquele velho esquema, no dia seguinte, 24 horas, despacho na rua, tá? Coloque em uma praça, em um local. E o que eu faço aí uma dica. Para despachar, eu jogo em cima daquilo farinha de mandioca. Por quê? Porque o cheiro é muito atrativo. E algum cachorro pode querer comer. Se ele vier comer, ele pode se empapar com farinha de mandioca e não vai machucar ele. Mas se ele só comer direto a carne apimentada, pode fazer mal àquele cachorro. A pimenta não é veneno, tá? Ele não vai morrer, não. Mas ainda assim vai sofrer, e nenhum animal merece isso, né? Então, se forem despachar, façam o que eu faço. Eu pego ali mais ou menos meio quilo de farinha de mandioca e jogo em cima até ele estourar um pouco. Despacho na rua, a energia vai e não vai machucar ninguém. A gente na macumba pensa em tudo, até no depois. Certo? Fiquem em paz. Ah, e quando forem despachar, pelo amor de Deus, não é no meio da rua não, tá? Num local que tenha vegetação. E só vai despachar se o seu alguidar ele é cru. Se o seu alguidar ele é um alguidar que tem química, que é envernizado, você transfere isso para um guardanapo e aí despacha, certo? Porque um alguidar que é envernizado, ele não vai derreter com a chuva, ele não volta a ser barro, ele vai virar poluição. Então, se você suspeitar que o alguidar que você comprou tem química, pega esse alimento e põe num guardanapo, tá? Enrola no papel toalha e aí você despacha, porque aí é 100% de
de questão biodegradável, porque ali é carne, legumes, farinha e papel. Não vai poluir, tá? A gente sempre evita poluir. Se lembrem disso, certo? Do mais, quem tem essa pombagira, tenha muito respeito por ela. E mesmo quando vocês não compreenderem ela, respeitem. Porque ela é uma entidade que, eu ia dizer, ela é confusa. Ela não é confusa. Acho que eu que sou confuso, porque eu não consegui entender muita coisa de como ela trabalha, nem os motivos dela não revelar para onde ela foi, o que aconteceu com ela. Mas só ela sabe os segredos e os motivos, né? Os porquês das coisas. Ainda assim, é uma entidade muito, muito poderosa. E por mais de uma vez eu vi ela riscar ponto. Em vez de riscar ponto, e sabe, gente, riscar ponto não é uma necessidade das entidades. Se quiserem, qualquer dia eu explico o que é riscar ponto. Mas mais de uma vez eu vi ela riscar ponto, em vez de fazer os tridentes, como a minha moça faz, vários tridentes, e a moça faz um coraçãozinho com alguns tridentes, é uma coisa fofa. 7 catacumbas eu vi ela desenhar com a ponta do dedo no chão, ela joga ali aquele fundo, aquele giz no chão, espalha e com a ponta do dedo ela limpa, desenhando um olho de Horus. Por quê? Eu não faço ideia. Perguntei para ela disse que não é da minha conta. Então, ficamos por aqui, né? Logo mais eu volto comentando sobre outras entidades. Me aguardem.